Boa noite. Vamos entrando. Mais um dia para a gente fazer uma dinâmica. Eu espero que vocês todos estejam prontos e preparados para fazer a dinâmica de hoje. Quem quiser já vai separando 4 pedacinhos de papel aí para a gente fazer. Oi, Kátia, Sônia, boa noite. Que bom ter vocês aqui, muito bom. Nós vamos fazer uma dinâmica hoje da nossa linha do tempo, que eu acho que é bem legal. Gostaria muito que vocês participassem. Então, vamos lá. Preparando. Boa noite, querida Kátia, querida. Saudade. Oi, Marilena. Ai, que saudade de você também. A minha turminha de São Paulo. Ai, que saudade, né? Então, gente, podem ir entrando. Todo mundo pode ir entrando. Vou só dar um tempinho aqui para a gente começar. Quem quiser já ir preparando 4 pedaços de papel para a gente fazer uma dinâmica. Eu vou falar um pouquinho. Saudade, sim, Marilena. Oi, querida. Você tá por aí também. Saudade de você também, Li. Ai, não. Mês que vem, não sei se vai dar ainda, mas outubro, se Deus quiser, eu vou a São Paulo. Mês que vem ainda tem muitas coisas para resolver aqui, mas vamos marcar uma hora sim, vamos marcar. A agenda tá aberta, eu tô atendendo todo mundo por e-mail, né? Por WhatsApp, ou pelo Skype, ou pelo Meet, mas tô atendendo todo mundo assim. Saudade de vocês. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho hoje da nossa linha do tempo, né? E eu coloquei aqui alguns questionamentos, porque esse trabalho hoje é assim, é um trabalho que requer coragem da gente, requer uma verdade, uma sinceridade para com a gente mesmo. Porque o trabalho de constelação, ele não está na cabeça, ele está no sentir, ele está muito no teu sentimento, na tua... Oi, Sônia, boa noite, pode entrar. Então, existem muitos questionamentos com relação à nossa vida, por exemplo, né? De onde eu venho, para onde eu vou. E da onde eu venho, tem sempre um questionamento que o que eu trago nesta bagagem, né? Oi, Luciana, boa noite, vamos entrando. Oi, Rose, Vanéia, Luciana, Luíse, minha querida. Gente, vou falando um pouquinho, mas boa noite, Vanéia. Mas eu queria, assim, que as pessoas vão entrando e depois elas perdem um bonde, né? Minha época era a época do bonde, eu ia pra escola de bonde, tá? Sou velhinha. Mas o que eu trago da minha bagagem? Eu quando coloquei esse tema, alguém falou assim, não me interessa pelo futuro, me interessa o presente. Só que o futuro, ele é inevitável, né? O futuro, ele é inevitável. Mas o futuro está baseado no agora. Você vai ter que colher alguma coisa. E vai depender do que você está plantando hoje, né? E hoje nós colhemos o que plantamos ontem. Todo mundo pode entrar, é só clicar lá no Instagram. Pode entrar, vai entrando. Taumaturgo Selene, entra lá. Para quem entrou agora, vai preparando 4 pedacinhos de papel que nós vamos fazer uma dinâmica, tá? Então, o que eu trago dessa bagagem
está implicitamente ligado à minha origem, à cultura, né? Ao que eu vivenciei, as perdas, os ganhos, a riqueza, a pobreza do campo da família. Então, assim, o que eu ainda estou olhando? Para que lugar que eu ainda estou olhando? A constelação, ela tem uma questão muito interessante, que é o lugar da onde você está olhando. Esse lugar da onde você está olhando é muito importante, porque é o lugar do observador. E esse é um hábito que nós não temos, é de ser observador da nossa própria vida. A gente está sempre tão emaranhado, tão enroscado, tão envolvido com as coisas, que nós esquecemos de dar um passo para trás. Em qualquer situação que você esteja, você tem que perceber o que é melhor para você e o que é pior. Aquilo que não é tão bom, dá um passo para trás. Quando você dá uma afastadinha, ou de uma pessoa que está sendo invasiva, ou de algum espaço que não seja muito interessante, quando você dá um passo para trás, você vai se sentir mais no seu campo do que no outro. Porque isso é uma questão de campo, né? Você tá aqui, né? No centro. Aqui tem uma pessoa, aqui tem outra, aqui tem outra. O que está aqui no meio, ele tem toda essa volta como um campo energético. Mas esse daqui também vai ter um campo energético que vai entrelaçar com o meu. Eu já expliquei isso nos campos morfos, tá lá no YouTube, entra lá. Se inscrevam lá no Instagram, gente. Vai lá, se inscreva para poder receber as coisas. Esse movimento de entrelaçamento é que faz com que eu perceba o que é bom para mim e o que não é. Aonde eu quero estar e aonde eu não quero estar, né? E quando eu entro nesse campo que eu digo aqui é o meu passado, aqui é o meu presente, aqui é o meu futuro, quando eu entro nesse campo, eu estou sentindo algo que vem dali. Se é agradável, se não é agradável. Se é triste, se não é triste. Se me vem algo na memória, às vezes vem uma coisa na memória que você diz, nossa, mas eu não vivi isso, da onde que está vindo isso? Mas é um sentir que está dentro de você. Qualquer um pode entrar, pode ir lá no Instagram e entrar, Taumaturgo Selene, é só clicar lá e entrar, a sala está aberta. Tá? Onde que eu estou amarrada? Onde que eu estou em lealdade com uma história, com uma tristeza, com uma perda, ou de pobreza, ou de ganho? Tem gente que come demais porque está em lealdade com a pobreza da família que passou fome, então come com medo que falte. Existem muitas nuances nesse campo que nós desconhecemos. E nós precisamos saber aonde que aquilo que vem de lá do passado, daquilo que a gente viveu, ou daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente entranhou, daquilo que a gente percebeu e do que mexeu comigo. Porque às vezes você escuta e você fica pensando naquilo e aquilo vai, feito um filme na sua cabeça, criando um volume maior do que você imagina. E esse volume é que te deixa enroscada em situações que você não pode sair. Muitas vezes você não consegue sair. A não ser que você vá lá, sinta e inclua. Da mesma forma que a gente fez na live passada. Oi, Cecília, querida, de Recife, minha amiga, parceirona, consteladora. Então, o que eu trago desse passado, desse emaranhado, desse sistema, que pode, de alguma forma, estar reverberando no meu ser agora, na minha forma de atuar, na minha forma de me relacionar, né, com as pessoas, com o amor, com os amigos, com o trabalho, com a profissão. Aonde que esse campo do passado ainda reverbera e atua no momento presente?
Porque, de certa forma, esse trio, passado, presente e futuro, é uma linha. É uma linha que acompanha você da hora que você nasce à hora que você morre. Queira você ou não. Essa é a tua história, essa é a tua vida, esse é o teu conteúdo, é o teu roteiro, né? E nós podemos muito bem mudar esse roteiro na medida em que a gente aceita as situações que não foram tão confortáveis, que a gente inclui aquilo que foi excluído, e a gente não precisa fazer mais do mesmo que a família fez. E eu não preciso repetir nenhum tipo de história, uma história que não era minha. E às vezes a gente está repetindo e nem vê. Quantas e quantas histórias eu vejo na hora da constelação, as pessoas dizem, meu Deus, mas eu estava fazendo a mesma coisa, como é que eu não vi isso? Estava na minha cara. Não vê. Então, quando você faz uma constelação, ela te dá a oportunidade de abrir um campo que antes você não estava enxergando. É uma oportunidade máxima. Não tem dinheiro que pague um olhar, né? Um olhar mais profundo para a tua história e para aquilo que você precisa deixar no passado e deixar com aquele que viveu aquela história. Porque aquilo é dele, você não precisa carregar. Nem por lealdade, nem para pertencer, nem por amor doente, nem para salvar o outro. Porque cada um tem um processo de passagem aqui. E cada um tem a sua malinha, tem a sua historinha. E essa historinha faz parte da sua evolução. Seja filho, seja marido, seja pai, seja mãe, seja irmão, não importa. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Nós estamos aqui para ser companheiros, para ajudar, para alertar e para dar um apoio se eles precisarem. Mas a consciência de cada um é que faz a leitura da sua história, é que faz a escolha do que viver. Nós não podemos dizer para o outro o que é melhor para ele. Eu só posso dizer o que é melhor para mim. Eu posso alertar para ele. Eu digo, olha, eu estou vendo você fazer isso, repetindo isso. Você tem certeza mesmo que isso te faz tão bem, isso te faz feliz? É isso mesmo que você quer para o resto da sua vida? Você dá um alerta. A pessoa vai parar para pensar, né? Vai tomar esse feedback e ela vai fazer as escolhas dela. Mas você não pode dizer para ela o que é melhor para ela. Só ela sabe. Porque quem está na pele dela, quem está no lugar, no sapato dela, é ela. Ela que sabe quanto que aperta, se tem pedra, se não tem, se está incomodando, se está fazendo bolha, né? Andar no sapato do outro é que nos faz perceber o que vai na alma do outro. E quando você se coloca no lugar de um representante, por exemplo, que vai para uma constelação e se coloca no lugar de alguém, é fantástico. Porque dá a possibilidade dele perceber o que vai na alma alheia. Que é muito difícil você estar aqui e achar que sabe o que é melhor para o outro. Então, muitas vezes, eu tenho sensações que eu trago desse passado e eu não percebo que eu estou repetindo as histórias amorosas da minha avó, a história da tristeza que ela passou, das perdas que ela passou, que não foram tão alegres. Ou eu posso até também... Ok, Dri, que pena, mas depois vai lá no YouTube que você pode assistir e fazer a dinâmica, tá? Bom plantão para você e que Deus te proteja. A Adri é cardiologista e tá no front da batalha, né? É uma guerreira nossa, uma querida. E então, às vezes você não tem um filho, por exemplo, você quer um filho demais, mas você não tem um filho, você vai fazer o exame, pode entrar, Ana, todo mundo pode entrar, é só clicar lá no Instagram, Taumaturgo Selene, tá? Tá aberta a sala. Às vezes você quer ter filho, mas você não tem, não consegue ter. Aí faz todos os exames, não tem problema nenhum. E aí quando você vai ver numa constelação a sua
trisavó, a sua bisavó ou a sua avó perdeu filhos morreu no parto, ou perdeu um filho no parto. E aquela história fica tão aprisionada no campo que você acaba não tendo filho. Porque, na realidade, você tem medo de repetir a história. Você tem medo de perder um filho ou tem medo de morrer, né? Então, você acaba não tendo. E muitas vezes, às vezes, a pessoa adota um filho e acaba depois tendo um filho porque relaxa, né? E você tira o foco daquela dor e acaba tendo. E outras não tem mesmo, né? E acabam passando por situações, às vezes, dolorosas mesmo no campo da família. Então, isso é importante quando você vai para esse campo. Eu estou falando dos detalhes de cada etapa que nós vamos fazer na nossa dinâmica. Quem entrou agora, preparem 4 papéis, que nós vamos fazer uma dinâmica, tá? Desse movimento do passado, presente e futuro. Então, eu estou falando algumas histórias que estão enroscadas nesse campo de passado para que vocês possam perceber com clareza o que vocês sentem na hora que vocês vão para aquele campo do passado. Da onde eu venho, o que eu trago dessa família, qual é o sentir, qual é o sentimento, qual é a lembrança, o que eu percebo que até hoje ainda está no meu dia a dia. Volta e meia isso vem, da forma como isso se manifesta no meu dia a dia. Alguma dessas histórias ou sentimentos ainda reverbera em meus pensamentos, em minhas ações, em minhas relações, né? Eu acabo atraindo, às vezes, pessoas ou parceiros que vão me mostrar algumas situações que eu preciso olhar para trás e ressignificar, ou seja, aceitar, né? Para modificar. E agora, o outro campo que nós vamos visitar é onde eu estou, né? Como está a minha vida hoje? Então eu tenho que ir para esse campo também para sentir. Eu estou feliz na minha relação? Eu estou feliz no meu trabalho? Eu faço aquilo que eu gosto? Eu estou deixando de estudar alguma coisa que eu gostaria de estudar e nunca estudei? Eu estou me dando o tempo que eu preciso para fazer a minha arte, fazer o meu hobby, me dar prazer? Porque a alma, ela se alimenta daquilo que você... É uma comida, gente. O prazer é uma comida. Eu não estou falando de prazer sexual, eu estou falando de prazer em fazer algo que você gosta. Por exemplo, meditar, ouvir uma música, né? Pintar, desenhar, bordar, costurar, ler, escrever, fazer algo que te dá prazer, mexer num canteiro, num jardim, né? Fazer mudinha, eu não sei. Cada um é que sabe o que vai na sua alma e o que alimenta a sua alma. E o que alimenta a sua alma não é o seu parceiro, não é o seu filho, não é a sua mãe, não é o namorado, não é ninguém. Esses que estão do nosso lado no dia a dia, eles só estão ao nosso lado para compartilhar a nossa vida. E momentos bons, momentos ruins, mas não são eles que vão nos alimentar. Nenhuma dessas pessoas vão nos alimentar. Oi, gente amada, querida, Cândida, querida, saudade. Isabel, querida. Tá muito frio por aí, gente? Aqui hoje começou a esfriar um pouquinho. Então, você estar hoje nesse lugar é poder sentir o que falta, de que forma que eu vou alimentar a minha alma. Porque isso é que vai fazer com que você seja mais alegre, mais feliz, muito frio, né? Mais alegre, mais feliz e mais sentir mais viva. Porque enquanto nós estamos aqui, é viver, gente. E como é que eu quero viver? Triste? Chateada? Aborrecida? Isso não é viver. Isso é sobreviver.
né? Então eu preciso saber quais são os sentimentos também que eu alimento, que nutrem a minha alma. Será que eu reclamo de tudo? Será que eu critico todo mundo? Será que eu julgo tudo? Será que eu olho também para o meu rabo? Que eu estou fazendo uma coisa errada? Quando eu aponto um dedo para o outro, eu estou apontando um monte para mim. Então, tudo que me incomoda no outro é algo que me incomoda também de alguma forma. Então, eu tenho que olhar para isso como um feedback, porque eu tenho isso que me incomoda. Em que horas eu estou usando isso? De que forma que eu alimento isso, que eu uso isso? De que forma que eu faço isso que eu não percebo, que eu só percebo no outro, né? Bom, então, você observar a você mesmo a cada momento e quando está naquele lugar, você tem que perceber se você se sente bem com você mesmo. Eu sou alegre, eu sou divertida, eu me relaciono com facilidade, né? Eu sou amarga, rabugenta, eu reclamo de tudo, de todos. Ah, porque tirou isso do lugar? Quem mexeu no meu queijo? Quem, né? Então, assim, como é que eu trato, se eu trato bem os meus familiares, se eu trato bem as pessoas, se eu sou uma pessoa gentil, educada, ou se eu entro no elevador e não cumprimento ninguém, e depois eu reclamo que ninguém me cumprimenta, né? Tem umas coisas assim. Eu sou aceita pelo que eu sou, ou ou pelo que eu tenho, ou pelo que eu dou, ou pelo que eu faço pelos outros. De que forma que o outro me recebe ou aceita? Então, quando você estiver no seu lugar, você tem que sentir quem é essa pessoa que está ali, sem pensar que é você, é o seu lugar, né? É agradável, não é agradável? O que vem na sua cabeça? Então, se eu sou considerada, se eu considero o outro, se eu tenho respeito pelos meus pais, pela minha família, se eu me coloco no lugar, em meu lugar dentro da família, ou se eu disputo esse lugar com meus irmãos, ou com meu pai, ou com minha mãe, se eu disputo a atenção, a posição, ou os bens, né? Como é que está a minha vida hoje? Né? Como é que eu... se eu me sinto bem no meu trabalho, tudo isso é importante eu sentir esse lugar. E outra coisa é o outro movimento, que é para onde eu vou. O lugar que eu quero chegar, que eu quero conquistar, que eu quero ser. Eu, por exemplo, eu já conquistei muita coisa. Já fui casada, já tive filhos, já construí casa, já escrevi livro. Aí a pessoa diz, então você já pode morrer? Já fez tudo? Uma vez uma amiga minha, numa entrevista, ela me perguntou, qual é o teu sonho hoje? Aí eu parei para pensar, eu disse, eu não tenho sonho. Aí ela olhou para mim, eu digo, porque sonho para mim é algo que você nunca realizou. Né? Então, assim, um velhinho de 92 anos, no outro dia eu vi numa entrevista, ele estava fazendo arquitetura. Era o sonho da vida dele ser arquiteto. A neta dele que levava ele para a faculdade. Porque nem andar direito ele podia, mas ele queria fazer arquitetura. Ele não sabe nem se vai acabar. Isso não é um problema para ele. Mas o projeto, o sonho da vida dele, ele está realizando. E não tem idade para você realizar um sonho, um projeto. Então eu falei, eu não tenho nada que eu não tenha feito, que eu gostaria de fazer. Eu tenho projetos. Isso é o que me alimenta. Sempre eu tenho um projeto. Ah, vou fazer uma viagem nova. Mas não é porque é um sonho da minha vida. É porque eu tenho vontade de viajar, eu gosto de viajar. Então eu faço um projeto. Então isso alimenta o meu hoje. Então, o projeto, a meta ou o sonho daquele que você nunca realizou é uma meta para você atingir. Se você vai atingir ou não é outra coisa. Porque o que te dá alimento, o que te engrandece, o que te dá vivacidade, é o caminho que você leva até chegar à sua meta, a realização do seu projeto. Isso é o que te faz viver. Isso é o que te faz crescer. Isso é o que te faz saborear a vida. Que são as suas conquistas, os seus valores, os seus recursos que você bota para funcionar.
E esses recursos você recebeu lá de trás. E às vezes você não olhou para esses recursos. Você não se sentiu protegido, abençoada. E, no entanto, você teve tudo. E você nunca valorizou aquilo que recebeu. Então é um momento de você perceber essa valorização daqueles que te deram a vida, te deram recursos, te deram os talentos, os dons, te deram casa, comida, tudo que você tem, um conforto maior, que te deram oportunidade de estudar e ser o que você é hoje. E aquilo onde eu vou chegar vai depender de como eu lido com essas coisas hoje. Então eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Se eu tô casada, um casal, ele tem que ter uma meta e um objetivo. Qual é o objetivo deles estarem juntos? Ah, é ter filhos. Sim, mas é só ter filhos? Né? E os filhos vão embora um dia. E o casal? Qual é o objetivo deles? Então, isso é o que nos alimenta. Eu tenho um sonho não realizado, eu tenho que realizar. Eu tenho um desejo de realização de alguma coisa, vamos fazer, vamos olhar para isso. O futuro para você não existe? Então você não existe hoje, porque o futuro faz parte de você. Nem que seja a morte, né? Ele existe. Mas como que eu quero morrer? Ah, eu vou fumar mesmo, eu vou morrer... Ah, vou beber mesmo, tô com o fígado todo arrebentado, tô com o pulmão preto. E aí eu tô me lixando pro hoje, pro amanhã. Então, o que tá faltando para mim? Eu quero morrer. Isso é claro. Isso é um suicídio, né? Isso não é um bem-estar para você. Então, por que eu faço isso? Eu estou atrás de quê ou de quem? Vocês entenderam o que eu estou fazendo, o que eu estou falando para vocês? Cada espaço em que nós vamos visitar, ele tem um enredo, ele tem um questionamento para você. E é importante para vocês poderem perceber, na hora que estiverem no campo, o que fala mais alto, o que grita para você. Bom, então nós vamos escolher 4 papéis. O primeiro papel é o passado, de onde eu venho, né? Tudo aquilo que eu já falei. O segundo papel é o presente. O terceiro papel é o futuro, né? Que tá meu objetivo, a minha meta. Tem muita gente jovem que eu pergunto assim, como você quer se ver daqui a 5 anos? Só para e fica assim, e diz, como assim? Tipo, você não tem uma meta, não tem um objetivo? Como você gostaria de estar vivendo, de estar fazendo o que daqui a 5 anos? Você está começando uma faculdade. Então, você está fazendo faculdade de quê? Para quê? Onde que você quer chegar com isso? O que você quer alcançar com isso? Né? Você quer trabalhar no hospital, você quer trabalhar num consultório, você quer trabalhar no emprego público, você quer fazer uma pesquisa de campo, não sei. Você tem que saber o que você quer. Esses são os seus objetivos. Hoje você tem que começar a plantar o que você vai colher daqui a 5 anos. Essa é a meta, esse é o objetivo. Mas começa hoje. E hoje, se você estiver preso ao passado, você hoje não consegue chegar no teu objetivo. Porque você não consegue plantar, semear, regar, podar para poder colher amanhã. Entendeu a dinâmica? Qual é? Passado, presente, futuro? Bom, o quarto lugar é um lugar neutro. É o meu lugar neutro, é uma metaposição onde eu posso me refugiar para poder olhar para tudo isso. Mas também tem uma coisa muito interessante que é, quando eu olho para o passado, por exemplo, eu preciso saber de que lugar eu estou olhando para o passado. Quando eu olho para o passado, eu estou olhando para aquela dor, para aquela tristeza, para aquela alegria, para aquela perda,
como criança, como jovem, como adulto, como filha, como irmã, como mãe, como quê? De que lugar eu estou olhando? Ou será que eu estou olhando com os olhos da minha mãe em vez do meu? Podem entrar, Lucelena, é só clicar lá no Taumaturgo Selene, a sala está aberta. Vai lá no Instagram. Qualquer um pode entrar. Então, esse lugar é importante também para você ter uma sacada. Qual é o nível que eu estou ainda hoje, no momento presente? Será que eu cresci de verdade? Será que eu estou na minha idade? Né? Ah, nossa, eu tenho 50 anos, mas eu sou uma criança, eu tenho 17 anos ainda. Qual é a vantagem que você tem nisso? Para quê? Para olhar para quê? Para onde você está olhando? O que você vai fazer? Então, assim, é o que você ganha e o que você perde. Isso tudo é adultecer. É tomar as rédeas da sua vida. É olhar para as coisas, dar significado, acolher, resolver, arrumar e deixar cada um no seu lugar e cada coisa no seu lugar. E muitas vezes a gente não está conseguindo fazer isso. Não está nem enxergando o que está nos tirando do lugar. Então essa metaposição, esse lugar neutro, eu também tenho que ir para ele. E eu vou falar a hora que vocês vão ter que ir para ele. E quando eu olho de fora para a minha vida, né? Porque aí eu estou olhando para o passado, para o meu presente, para o meu futuro, quando eu estou nessa metaposição, o que mais me motiva a realizar ou o que me impede de realizar? O que me impede de olhar para aquilo que eu preciso alcançar? Então, às vezes, eu digo, eu tenho tudo, a minha família me deu tudo, não me falta nada. Não falta? E o que você está falando? É de dinheiro? É de amor? É de proteção? Ou é de expressão? Né? Às vezes você teve tudo, mas você não se expressou, você se sentiu abafado, teve super proteção, então você não consegue ir para o mundo, ou se vai, você sai atropelando, fazendo as coisas erradas. Então, assim, o que me falta viver e realizar? Realizar sou eu, não é o outro que faz por mim, sou eu que faço. Então, quando você for para cada posição dessa, você vai ter a oportunidade de sentir nesses lugares e poder se movimentar em direção àquilo que é bacana para você, que faz com que você se sinta produtiva, útil, realizada, né? Dando aquele alimento para a sua alma, né? Que ninguém vai te dar. Ninguém vai te dar. Só você. Então, vamos lá pegar 4 pedacinhos de papel, vamos fazer. Nós temos 20 minutos ainda. Vamos ver se a gente consegue fazer. Então, o que vocês vão fazer é o seguinte. Então, assim, se você teve super proteção, às vezes você fica com dificuldade de ir para o mundo. Mas não adianta culpar o outro. Qual é o teu desafio maior? É ir para o mundo e fazer algo que te dê prazer, que te dê alegria. Né? Porque não adianta você ter essa super proteção, por exemplo, meu pai me deixou uma renda maravilhosa, eu não preciso trabalhar, eu tenho a renda de família, eu sou rica. Sim, mas o que adianta você ser rica e ser depressiva, ser triste, ou não conseguir expressar os seus dons e os seus talentos? E a gente tem tanto, gente, a gente tem muito talento, a gente conhece nem a metade do que nós somos capazes de fazer. De bem para o universo, de expressar o que a gente tem de melhor, né? Então, assim, tá tudo jóia aqui, tá tudo funcionando. Então, vamos lá, 4 papéis, passado, presente, futuro e o papelzinho do neutro. E vocês vão colocar na tua sala onde você acha que cada um tem que ficar. Tá? Coloca lá.
O teu passado, o teu presente e o teu futuro. São aspectos de você. E coloca um lugar para o lugar neutro, para onde você possa olhar para os três. E aí, o primeiro lugar que você vai é o para o passado, tá? Todo mundo já colocou lá? Então, vai para cima do papel do passado. Vá até esse lugar e procure, sem racionalizar, quais são os sentimentos que chegam até você, no seu corpo. Quais são as sensações. Se é taquicardia, se é vontade de ir para trás, se é medo, se é vontade de chorar, se é tristeza, se é alegria. Qual é a sensação que vocês têm? Se dê esse tempo. Não para pensar no que aconteceu, em história, não. Deixa vir. Fica neutra. Deixa a sensação chegar. As sensações físicas são as genuínas. Elas são irresistíveis. E agora que você está nesse lugar, procura sentir no seu coração, procura observar se você reconhece da onde que está vindo isso. Se essa sensação que chegou até você é uma coisa que você já viveu, é uma coisa que você viu, é uma coisa que você percebeu alguém na sua família vivenciando a mesma coisa. Isso, muito sono, fadiga. Então observa, né? Isso são sensações de falta de energia, né? Então você vai ter que perceber da onde depois vem isso. Agora sai desse lugar e vai para o momento presente. E observa no seu corpo de novo se esse lugar é confortável. E para onde está o seu olhar, né? O seu corpo pende para onde? Para o passado? Pende mais para o futuro? Ou fica estabilizado onde está? Qual é a sensação no momento presente? Qualquer um pode entrar, é só clicar lá no Instagram. Seja bem verdadeiro com você mesmo, gente. E observe você, não racionaliza não. Deixa o sentir aflorar. Então, quando você olha para o futuro e sente raiva, quando você olha para o futuro, outra foi para trás. Então, ela voltou para o passado. Ela no presente, ela está indo para trás. E a outra tem receio sobre o futuro, gera ansiedade, né? Então, traz alegria para outros, traz estabilidade. Quando olha para o futuro é melhor ou quando no presente está melhor? No presente fica com energia, olhando para o futuro. Então, se está com raiva do presente, tem que ver o que está te incomodando hoje, né? O que está faltando hoje. Mas para ir para o futuro não existe. O futuro você vai colher ainda. E o futuro depende de hoje. O que eu tenho que fazer hoje para ter a felicidade que eu quero no futuro? Então vamos sair do momento presente e vamos imaginar lá no futuro você
atingindo aquilo que você pensou que gostaria de atingir. Aquele projeto, aquela meta. Sim, mas eu tenho que saber que planos. Não adianta dizer, eu quero viver novos planos, eu quero fazer novas coisas. Mas o que eu quero fazer? O universo só vai me dar aquilo que eu tenho certeza do que eu quero. Senão fica muito aberto. É a mesma coisa que você dizer, eu quero ser feliz. Mas você quer ser feliz como? Onde? Profissionalmente, afetivamente, pessoalmente, tá? Quero ir para o futuro, então vamos lá para o futuro. Nós temos que ser felizes hoje e agora, mas se hoje nós estivermos ainda indo para trás e olhando para o passado, a gente não consegue muitas vezes ser feliz. E é isso que eu estou querendo que vocês percebam, né? Agora nós estamos lá no futuro. Você sabe os seus planos? Alegria não é plano, desculpe. Alegria é um bem-estar por você ter realizado alguma coisa, ou ter conquistado alguma coisa. Tristeza, felicidade, alegria são sentimentos, não são projetos, tá? Então, imagina que você está lá no futuro agora, no papel do futuro, e você está num lugar onde você realizou aquilo que você projetou. E observa se você se sente bem. Você agora já está no seu objetivo, né? Na sua meta. Qual é a sensação? Observa se ela te gera ansiedade ou se te traz tranquilidade. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas quando a gente chega lá, outras coisas têm que ser sacrificadas. Outras coisas têm que perder uma coisa para conquistar outra. Ou tem que deixar uma coisa para conquistar outra. Ou muda todo o contexto, às vezes, dos nossos relacionamentos. E isso a gente às vezes não para pensar. E observa o que mudou do passado, do presente para o futuro. Ok, então chega lá para ver o que é essa progredir no consultório. Imagina você estar lá e se sentindo que progrediu. O que isso vai mudar no contexto familiar, pessoal, de filhos, na relação com o marido? Observa. Veja se o que você sente é em relação ao seu trabalho ou em sua família. E qual a sensação que você tem no futuro em relação ao presente e ao passado? Seja o que for, será com maus equilíbrio? Então você se desequilibra no futuro? Você sente pior no futuro do que no hoje ou no passado? Então, muitas vezes pode ser que eu ainda esteja olhando para um momento bom do passado e eu ainda não esteja focada no aqui e agora. O que você ganha ou o que você perde ao conquistar essa meta, esse objetivo? De que forma isso pode influenciar a sua vida, na sua profissão, no seu relacionamento, no seu casamento? De que forma tudo que você viveu, aprendeu ao longo da sua vida, influencia essa conquista em seu futuro? Que ótimo, Sônia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora eu quero que vocês saiam dessas posições e venha para a meta posição. E venha para o lugar neutro. E olha para essas 3 imagens de você mesmo projetada. Passado, aquilo que você traz, os recursos, né? Aquilo que você sentiu lá.
Por que que você sentiu aquilo? De que forma que aquilo do passado traz você para o momento presente e de que forma isso está sendo projetado para o futuro? Observa você nessa posição. Oi, Eliana. Nessa posição. E observa como observadora de si mesmo. Esse é o melhor lugar que nós precisamos aprender a ir de vez em quando. Ficar lá como se você estivesse no público, na plateia. E lá está a sua história, a sua vida, o palco, os seus relacionamentos, o seu trabalho. Você pode olhar num lugar de imparcialidade, sem envolvimento emocional, sem movimento afetivo, sem nada, mas imparcialmente. De que forma tudo que você viveu, aprendeu ao longo da sua vida, influencia essa conquista em seu futuro. Veja se isso, mesmo que você quer conquistar, né, como essa meta que você quer, ela é legal ou você precisa reconsiderá-la ou modificar alguma coisa, porque você acha que isso pode estremecer seu casamento ou afastar você da sua família. Como é que você vê isso? E agora que você estava na meta posição, no lugar neutro, observa de que olhar você está tendo isso. Se é da criança, se é da adolescente, se é da adulta, ou se você não identifica. E depois você vai para o seu lugar de momento presente de novo. E observa como você se sente lá agora. Observa esse encaixe no hoje, no aqui e agora. E aí você pode olhar para o seu passado, acolhê-lo e pode olhar para o futuro com um objetivo, já sabendo o que você quer escolher. E aí você tem muitos questionamentos para você observar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso? O receio do presente virou tranquilidade. Muito bom. Porque hoje a nossa ansiedade com relação ao futuro, o futuro não existe, o futuro está sendo fabricado e o único momento para fabricar é hoje. De que forma que eu quero me ver daqui a 10 anos? Porque se o governo mudar, se cair aqui, se cair ali, como eu estarei? Qual é a base para a minha vida, para a minha família que eu estou fazendo agora para que todos fiquem bem? Porque eu não posso pensar também só em mim, eu tenho que pensar num conjunto. Às vezes eu tenho filhos, né? Eu tenho relacionamento, tem gente que depende de mim, né? E eu mesmo vou envelhecer. Como é que eu quero ver isso? Como é que eu quero estar lá na frente, né? Então, assim, é importante que você perceba que hoje você tem escolhas, ainda dá tempo de mudar muita coisa. E você pode fazer isso sempre. Para quando você tiver um projeto, um objetivo, você vai lá naquele lugar e observa se você se sente bem fazendo aquilo ou conquistando aquilo. Porque às vezes você pensa uma coisa que você quer, mas quando você chega lá, você não se sente tão confortável. Por quê? Não é melhor para mim nem para todos. Então aquilo que não é bem para todos, aonde eu vivo, com quem eu convivo, não é bom para mim, gente. A gente não vive sozinha. Meu futuro se parece com o meu passado, mas terei que deixar minha família para trás. Com certeza. Passado, estabilidade, presente, leveza. Aumentou minha aceitação, deu tranquilidade. Porque assim, família de origem, ela faz parte. Mas quando eu me caso, eu agora pertenço à família atual. A família de origem passa para um segundo plano. Ela tem menos importância do que a família atual. Eu tenho marido, eu tenho filhos, essa é minha família atual. Ela é a mais importante.
Mas a família de origem eu não preciso abandonar. O futuro é uma expectativa, mas ela não precisa te trazer ansiedade, porque ela é uma conquista ao caminhar, né? Ela está sendo fabricada, mas vai depender do meu movimento aqui e agora, no hoje. Só isso que vai depender. Eu espero que tenha sido ótimo para vocês. Quinta-feira a gente tem mais live, tem mais dinâmicas, tá? Quando você fui para o ligar neutro, fiquei de costas para o futuro. Isso quer dizer alguma coisa? Não, o futuro pode te dar força, né? São seus ancestrais e eles te dão força. Agora, se você se sente puxada para trás, aí sim, aí a gente vai ter que olhar. Você teria que fazer uma constelação ou ter mais uma mirada para que você possa saber o que está te puxando para trás. Porque talvez é alguma lealdade. Você está repetindo alguma questão de alguém e você não está percebendo. Então, tem que perceber que sentimento foi esse, né? Passado aceito, mas superado, presente tranquilo. Ótimo, ver a cada dia da melhor forma. Até quinta-feira que vem, gente. Vai lá no YouTube e se inscrevam lá, tá? E se gostaram, indiquem a live. Um beijo, até a próxima.